Vamos recapitular que tudo que nós estudamos aqui é sobre entender como a nossa mente funciona. Descobrimos juntas o erro mental, o mecanismo que te prende nesses erros, o conflito interno que isso nos faz e o padrão das pessoas imparáveis. Mas aqui está uma pergunta que muda tudo. Como mudar isso na prática? Hoje eu vou te mostrar um método simples e necessário para a sua versão raiz. É uma estrutura psicológica que pode reprogramar a forma como você pensa, decide e age em apenas 7 dias. Mas atenção, se você aplicar isso do jeito errado, pode voltar ainda mais forte para o padrão. Já tentou mudar de vida várias vezes, mas sempre volta para o mesmo lugar? Isso acontece porque a maioria das pessoas tenta mudar o comportamento, sem mudar o sistema mental. Precisamos ir na raiz do problema, precisamos mudar as causas. Pensamentos viram sentimentos, sentimentos viram ações e ações viram comportamentos e resultados. Você não muda a sua vida mudando atitudes isoladas. Você muda a sua vida mudando o sistema que gera essas atitudes, que são os seus pensamentos. Por consequência, os seus comportamentos e reações mediante as situações da nossa vida cotidiana. Então, vamos para o primeiro pilar, consciência radical. O primeiro passo para reprogramar a mente, ele é brutal. E eu vou ter que ser muito sincera com você. Parar de mentir para si mesma. É isso mesmo, você tem que parar de mentir para você mesma. Identificar padrões automáticos, perceber as desculpas que você anda dando e mapear esses gatilhos mentais. Então vamos lá. Toda vez que você diz, depois eu faço, é um padrão automático, é uma desculpa e é um gatilho para preguiça, para procrastinação. Toda vez que você adia alguma coisa, isso é um padrão. Agir de imediato, desde pequenas atitudes até maiores, é quebrar esse padrão. É reprogramar a sua mente de uma forma brutal. Vamos supor, tirar o lixo do banheiro. Se for no banheiro, viu que o lixo está cheio. Depois eu tiro. Agora não. Leva cerca de 2, 3 minutos até você tirar o lixo e colocar para fora. Faça e de imediato, sem pensar. Preciso marcar uma consulta para fazer um check-up. Você fica meia hora rolando no Instagram, vendo nada com nada. Pega o telefone e liga. Essa meia hora você já podia ter marcado sua consulta. Já ter marcado a consulta, marcado os exames, entendeu? Marcado o dentista. Se você precisa pedir desculpas para alguém que você está carregando culpa, remorso, raiva, rancor, de uma briga que você esteve lá, não sei nem quando, e você só fica adiando, e aí toda vez que você lembra desse assunto, você fica remoendo tudo isso e trazendo à tona todo esse sentimento negativo, todos esses pensamentos negativos que vêm em relação à situação, à pessoa, a você. Se perdoe a pessoa, ligue para ela e resolva esse assunto. Haja de imediato. Para de mentir para si mesma. Você só inventa um monte de desculpas. Resolva o que você precisa resolver, o que você está adiando. Parar de mentir para si mesmo com um monte de desculpas e fazer o que precisa ser feito, porque afinal de contas, você é uma mulher adulta. Entende? Você é uma mulher adulta. Pilar 2. Quebra de padrão. O segundo passo é quebrar o padrão imediatamente. Pequenas ações
contra o automático. Vamos lá. O automático é você acordar, ficar enrolando na cama, levantar atrasada, de pijama e fazer a lista de atividades quilométricas do dia que você tem, certo? Então, você vai quebrar esse padrão imediatamente. Você vai fazer diferente. Celular despertou, você acordou, levanta, não pega o celular, vai fazer uma meditação, vai fazer uma oração, ler um livro, entendeu? Toma um banho, tira esse pijama, tira essa remela do olho e fica pronta para a vida. Porque você fica aí se iludindo, tá? Contando mentiras para si mesma de que eu sonho em ter o meu próprio carro e dirigir ele. Certo, tá lá o carro, lá na garagem, você com o carro. E aí, você acorda, continua de pijama, com a cara toda amassada, cheia de remela, sem escovar os dentes, sem passar um perfume, e alguém te liga e fala assim: fulana, eu tô com uma oportunidade incrível aqui para você viajar. Fazer uma viagem internacional. Você ganhou um sorteio para fazer uma viagem internacional. Ou eu tô com uma oportunidade aqui para você fazer aquele curso que você tanto queria, mas você precisa vir aqui agora, de imediato. Você tá preparada? Não, porque você tá com toda mulambenta, toda acabada, mentindo para si mesmo que você não tem tempo para fazer o que você precisa fazer. Você tem um monte de outras atividades para fazer, porque você vive no automático. Você vive fazendo as coisas automáticas. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que precisa ser feito e não faz. Aí você precisa de microdecisões conscientes. Eu não estou falando aqui para você mudar radicalmente a sua vida, a sua rotina, porque eu não sei a sua realidade. Eu só estou apenas te alertando para você perceber que você está vivendo no automático e isso está acabando com a sua mente, com as suas ações, com o seu comportamento. Então, microdecisões conscientes. O que eu posso fazer que vai mudar esse sistema mental meu? Vamos supor, eu sei que se eu ficar muitos dias sem me privando de comer doce, eu vou exagerar quando eu for comer doce. Então, não é mais fácil eu ir lá no mercado, comprar uma barra de chocolate, porcionar os pedaços e todo dia após o almoço eu comer um pequeno pedaço de chocolate? Porque você está trabalhando diretamente na compulsão, na causa raiz. A mudança no comportamento e no hábito será uma consequência. Você está mudando o padrão mental, que é comer doce de forma exagerada e condicionando a sua mente a aprender a comer em pequenas porções diárias, se satisfazendo, comendo o que gosta, sem se culpar, porque quando você come muito eu sei que você sente culpa, porque eu também sinto, sem se privar, porque a vida é para ser vivida um dia de cada vez. Então, eu me privar de coisas que eu gosto, afeta o meu psicológico e não me leva a lugar algum, porque eu vou estar trabalhando no comportamento e não na causa. É igual tirar doce de criança, não vai resolver. Você tem que ensinar a você que você pode comer doce sem exagerar. Entendeu? Porque você é uma mulher adulta. Você tem que ensinar ao seu cérebro que você pode comer doce, se satisfazer sem exagerar. Você está se condicionando a ser melhor mentalmente sem se agredir. Porque o desconforto, ele tem que ser intencional. É assim que quebra o padrão. O desconforto, ele vai ser intencional.
Então, quando você, vamos supor, comecei a ler, estudar, fiquei com sono. Bateu uma preguicinha. Prepara um café, um chá, uma bebida da sua preferência. Continua, mesmo com desconforto. As pessoas imparáveis, elas continuam. Pensa assim, se o meu padrão é toda vez que eu começo a me alimentar bem, a estudar, a organizar a minha vida, a tirar o lixo para fora quando precisa. E quando eu começo bem e quando eu não estou motivada, eu paro. Então, a partir de agora, você bata no peito. Decide a continuar e a cumprir aquilo que você prometeu a si mesma. Se você se comprometeu a aprender a se alimentar de forma saudável, você vai fazer isso. Se você se comprometeu a organizar a sua casa todos os dias e manter um ambiente limpo e organizado, você vai sair do seu celular e vai fazer. Se você se comprometeu a ler 5 páginas de um livro ou a fazer mais um curso esse ano, esse mês, você vai fazer. Se sua mente manda você parar, você faz mais um pouco. Porque quem está no comando é você. Toda vez que você age diferente do padrão, você enfraquece o seu velho roteiro, o seu velho padrão. E o terceiro pilar fundamental é identidade consciente. O terceiro passo é o mais poderoso. Você precisa decidir quem você vai ser. A identidade, ela vem antes do hábito. E, por consequência, a linguagem interna e a narrativa pessoal muda. E eu vou trazer de novo o exemplo da Viola Davis e eu vou trazer quantas vezes for necessário, porque ela é o meu exemplo real. Ela não começou sendo quem o mundo aplaude. Poxa, uma menina pobre. Pobre não, miserável. Entendeu? Dê uma olhadinha na vida de Viola Davis na internet que você vai encontrar. Ela veio de uma realidade muito escassa, de uma família extremamente conturbada. Antes dos prêmios, antes dos palcos, antes de ser vista, ela era uma menina tentando sobreviver à própria realidade. Como eu sei que muitos de vocês são, porque eu também fui. Mas existe um momento em que ela decidiu que tudo ia mudar. E o mundo não reconheceu ela a partir desse momento. Ela decidiu que ia ser diferente e a partir disso o mundo a reconheceu. Porque antes do hábito vem a identidade. Antes do mundo enxergar você como você escolheu internamente ser quem você é. Porque muda tudo. A Viola, ela poderia ter repetido a narrativa que deram para ela. Você é insuficiente, você não pertence a essa realidade pela sua cor, pela sua raça, pelo seu corpo, pelo seu trejeito, pela sua classe social. Isso aqui não é para você. Mas ela não acreditou nisso, não. Ela falou, como é que é? Ela mudou dentro da própria cabeça dela e começou a dizer e agir como protagonista. Ela falou, eu vou estudar teatro. Eu vou atuar. E eu vou dar meu sangue por isso aqui. Eu vou contar uma história diferente. Ela fala no livro dela, em vários momentos. E agora eu quero que você imagine como um filme mental
A câmera da sua mente, ela vai abrir nesse momento. E eu quero que você imagine, que você se veja como uma mulher que já chegou lá. Não existe limitações. Você entra nos ambientes de cabeça erguida, com presença. As pessoas te elogiam. As pessoas te respeitam, acima de tudo. Você fala com firmeza. Você sabe se posicionar. Você sabe dizer não quando precisa dizer não. E sim quando precisa dizer sim. Você é uma mulher linda, cheirosa, arrumada, entende? Sendo você mesma. E essa mulher é você, mas não no futuro, na sua identidade, que você assume a partir de agora. Você não se torna essa versão que você tanto almeja depois que você conquistar tudo isso. Você conquista tudo depois que você decide ser essa versão. E agora eu quero te deixar algumas perguntas aqui para você anotar no seu bloco de notas, em algum papel que esteja perto de você, e depois você, em silêncio, eu quero que você pense nessas perguntas e responda. Não fica pensando muito. Escreva no papel ou no bloco de notas as primeiras respostas que vierem na sua cabeça. Não fica tentando lapidar a resposta. Lembra que eu falei lá na frente que o primeiro pilar era parar de mentir para si mesma? Eu sei que doeu, porque é dolorido. É dolorido. Eu falo isso para mim. E eu também tenho uma pessoa que fala a verdade para mim, é a minha mentora. Ela não tem meia volta, não. Ela vai direto ao ponto. Para de mentir para si mesma. Você tá dando um monte de desculpas para fazer o que precisa ser feito. Então, eu quero que você pare de mentir nas suas respostas também. E para de ficar encontrando uma justificativa para algo que é injustificável. E escreva o que vier na sua mente, porque quando a resposta vem com verdade, uma porta se abre na sua mente, no seu sentimento, na sua vida. E você consegue enxergar algo que sempre esteve ali, às vezes, e você não enxergava. E é isso que vai fazer você ser uma pessoa imparável. Você ser uma mulher que acho que vai dar certo. Eu vou tentar. Não, eu vou fazer dar certo. Beleza? Então vamos lá. Se você já tivesse realizado todos os seus sonhos, como você pensaria? Como você falaria consigo mesma? Quem você seria hoje? Identidade. Mas aqui está o perigo. Se você aplicar esse método apenas por empolgação, sua mente vai reagir. E quando ela reagir, ela vai tentar te convencer a desistir. Ela vai criar uma linguagem interna, uma narrativa da seguinte forma: ela não sabe o que está falando, ela nem te conhece, ela não sabe a realidade que você vive, ela não sabe que você passa por isso, isso, isso e isso, que não existe como você colocar isso em prática. Isso aí é coisa de coach. Eu duvido que ela faça isso. E aí ela vai te lembrar de quem você era. Porque toda mudança real
ela ameaça a identidade antiga, o padrão antigo. E a maioria das pessoas para aqui. Mas você não é todo mundo. Minha mãe já dizia isso, você não é todo mundo. Então, como você não é todo mundo, você vai continuar. É desafiador pra caramba. Se autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mudar de vida, de religião, esquecer antigos padrões, ter um relacionamento sério, ir contra a maré, sair da manada fosse fácil e fosse tranquilo, né? Se fosse só com amor, não fosse com dor. Meu amor, a humanidade já estava chegando na porta do céu, porque a gente já passou por 2 guerras mundiais, olha o tanto de dor que a gente já passou, e a gente continua cometendo os mesmos erros, tentando justificar o que é injustificável. Se fosse fácil, com o pé nas costas, mamão com açúcar, né? Coisinha leve. Bem. Meu amor. Eu nem tava aqui gravando esse podcast, porque a gente já tá num nível mental evoluído tão grande, e eu me incluo nessa parada, que, isso aqui ia ser... A gente já ia ter passado por isso aqui há muito tempo. A gente já ia estar em nível hard. Enfim. Mas não é. Então, quando você vê essa narrativa chegando na sua mente, tentando te convencer a desistir, você fala, não. Quem manda aqui sou eu. E a partir de agora, eu decido ser a mulher dos meus sonhos. E eu vou agir sim. Eu vou buscar ser uma mulher imparável. Porque eu sou uma mulher adulta. E eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou parar de justificar o que é injustificável e vou provar para mim mesma, primeiro, que eu sou uma mulher imparável. Mas, se você chegou até aqui, você já não é a maioria. Você é a arquiteta da sua própria mente. Nenhum método funciona sem você. Nenhuma mudança acontece sem a sua decisão. Você não está tentando mudar. Você está assumindo o controle da sua vida. Mas existe um nível ainda mais profundo de transformação. Mesmo com o método, poucas pessoas conseguem sustentar a mudança. No próximo episódio, você vai entender o que realmente separa quem muda por alguns dias e quem sustenta, de quem muda de verdade para sempre. E quando você entender isso, vai perceber que sua antiga versão nunca teve chance. Se esse episódio te ajudou a enxergar algo sobre a sua mente ou sobre vida, saiba que eu também faço consultorias individuais. Se você sente que está pronta para isso, me procure no direct do Instagram que eu te explico mais. Não são para todo mundo, são só para mulheres que decidiram que querem um acompanhamento para conseguir efetuar essa mudança com alguém. Alguém auxiliando, alguém ajudando, tá bom? Eu abro poucas vagas por mês para acompanhar mulheres nesse processo, para realmente fazer um acompanhamento de verdade, de estar ali disponível. Eu vou ficando por aqui. Eu te desejo uma excelente semana. Se inscreva no podcast.